E aí, galera, hoje vou continuar a minha viagem, mas dessa vez não vai ser nada muito maluco, não. Eu vou para o Ceará visitar um amigo meu. Vocês conhecem o óleo diesel? É aquele combustível que é feito do petróleo utilizado nos motores dos caminhões, tratores e algumas caminhonetes? Vocês não devem estar entendendo qual é a relação do Ceará com óleo diesel, né? Me aguardem! Olá pessoal, eu sou o Raimundo, isso aqui é a minha fazenda. Espero ajudar vocês a entender um pouco mais sobre química. Sabe, Raimundo, eu adoro pesquisar, descobrir coisas novas. Aí eu fiquei pensando, por que o óleo tem o sobrenome de diesel? Do petróleo é extraído do óleo, a gasolina, o gás e outros produtos. No episódio sobre petróleo, falamos bem mais sobre esse assunto, já viram? Tá, mas nenhum desses derivados tem sobrenome. Não existe gasolina Schmidt ou querosene da Silva, né? Mas existe o óleo diesel. Aí eu fui pesquisar e descobri que diesel é o sobrenome do Rudolf, engenheiro alemão que em 1897 patenteou o motor que ficou conhecido como motor de ciclo diesel, movido com óleo de amendoim e gordura de porco. Eu li sobre o motor do Rudolf Diesel. Quando eu soube que ele utilizava óleo de amendoim, pensei que ele tinha sido o primeiro a usar o biodiesel. Depois eu descobri que o biodiesel é uma invenção brasileira, gente, patenteada um século depois. Eu fiquei orgulhoso de saber que havia sido inventado aqui no Ceará. Escuta só essa. Em 1874, aumentou tanto a produção de petróleo nos Estados Unidos que não sabiam o que fazer. Quando os donos das indústrias petrolíferas viram o motor do Rudolf Diesel funcionando com óleo vegetal, perceberam uma oportunidade para adaptar o motor e usar o óleo de petróleo. Os donos das petrolíferas sempre foram sócios e muito amigos, né? Dos donos das montadoras de automóveis e caminhões. Os homens do petróleo eram muito espertos. E aí batizaram o óleo retirado do petróleo de óleo diesel. Imagina o dono de um caminhão com motor diesel. Quando fosse abastecer, ele iria comprar óleo de amendoim ou óleo diesel? Claro, foi isso que aconteceu. O óleo diesel passou a ser o combustível ideal para o motor diesel. E nós esquecemos que o motor também pode funcionar com óleos vegetais e gordura animal. Quando eu era estudante, eu fiquei sabendo que o engenheiro Expedito Parente havia patenteado o biodiesel. Mas nunca imaginei que um dia ele iria produzir o biodiesel. E qual é a diferença do biodiesel para o combustível que o Rudolf usava no motor dele? O Rudolf utilizava óleo de amendoim in natura no motor que ele inventou. Já o biodiesel é produzido por meio de reação química denominada de transesterificação. Trans o quê? A transesterificação é o processo mais utilizado para a produção de biodiesel. Consiste numa reação química de óleos vegetais ou gorduras com etanol ou metanol anidro e um catalisador. Olha só, os produtos da reação são ésteres, metílicos ou etílicos, dependendo do álcool utilizado e a glicerina. Entendi. O resultado é biodiesel e glicerina. Isso mesmo! Agora eu vou explicar sobre o processo de craqueamento, que também é um processo usado para produzir o biodiesel. O princípio da produção
é a quebra dos hidrocarbonetos das gorduras em moléculas menores usando altas temperaturas. Também se forma o gás carbônico e a água. São essas as maneiras que as indústrias produzem o biodiesel? Também tem a esterificação, que é uma reação química entre um ácido carboxílico e um álcool para produzir éster e água. Legal. Mas você disse que o biodiesel é uma invenção brasileira, né? É, sim. O biodiesel é uma invenção brasileira. A patente foi obtida em 1983. Tá, e por que usar o sobrenome diesel? Ah, isso aí eu não sei. Acho que porque o biodiesel é um parente próximo ali do óleo diesel. E também porque pode ser obtido no amendoim e em diversas outras sementes. De tanto falar em amendoim, olha só o que já comemos. É, amendoim não falta aqui na minha fazenda. Você faz biodiesel de amendoim? Não, apesar de poder ser extraído de vegetais como sementes de soja, girassol, babaçu, dendê, pinhão manso e também do amendoim, aqui na fazenda nós utilizamos a mamona. E você abastece o trator com o biodiesel que produz? Seria legal, né? Mas o biodiesel que é utilizado nos motores de hoje é misturado com óleo diesel numa pequena percentagem, o que deverá aumentar nos próximos anos. E qual é a vantagem de utilizar o biodiesel? São muitas. Economia de petróleo, que é um combustível fóssil e, portanto, não é renovável. As sementes são plantadas o ano todo, por isso o biodiesel é uma fonte de energia renovável. Ele não contém enxofre, que é um dos responsáveis pelas chuvas ácidas. Então o biodiesel não polui? A queima do biodiesel também lança CO2 na atmosfera, porém a mesma quantidade é retirada pela fotossíntese das plantas. Outra vantagem é que podemos utilizar o óleo de cozinha usado, aquele que sobra depois das frituras de batatinhas, e também a gorduras de origem animal. E por que não utilizamos mais o biodiesel? Ainda é novidade? Não! O biodiesel foi lançado aqui no Ceará em 1980. Foi uma festança! Contou com a presença até do vice-presidente da época, o Aureliano Chaves. Também vieram os fabricantes de motores a diesel e muita gente importante. Foram feitos testes e produzidos 300 mil litros de biodiesel. Mas depois parou. Por quê? Foi proposto o pró-biodiesel, mas não decolou. Eu acho que agora vai decolar, pois o governo brasileiro está incentivando a produção de biodiesel e a adaptação dos motores para serem mais eficientes, né? Legal! O incentivo ao biodiesel vai gerar mais empregos aqui no Brasil e poupar petróleo. Só tem vantagens. Depende de como e onde for produzido. Grandes áreas de monocultura de cana-de-açúcar e soja, por exemplo, podem causar problemas sociais e ambientais. É verdade que os biocombustíveis são responsáveis pelo aumento dos preços nos alimentos? A utilização de alimentos para produzir combustíveis está sendo criticado por alguns países aí. Eles dizem que vai haver uma redução nas áreas destinadas ao plantio de alimentos, alteração no ecossistema da região e o estímulo para o desmatamento. Espero que não destruam a Amazônia para produzir biodiesel, né? Tudo entendido? Mais que entendido, Raimundo. Muito obrigada, viu? Eu adorei compartilhar aqui com vocês o que eu aprendi. Valeu, obrigada mesmo. Obrigado. Viu, gente? Acho que conseguimos entender tudo, né? Agora é a vez de vocês mostrarem o que entenderam. Vocês têm 30 segundos para pensar. Vamos lá? Me digam 3 vantagens de utilizar o biodiesel.
Não sei o que vocês disseram, mas para mim, as 3 principais vantagens são: primeiro, o biodiesel é um combustível renovável. Segundo, polui menos que os combustíveis fósseis como óleo diesel. E terceiro, pode gerar empregos e renda para os pequenos agricultores brasileiros. É isso aí. Tchau, pessoal. Até a próxima.